Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, né? Vamos tratar agora da extorsão indireta prevista lá no artigo 160 do Código Penal, que vem lá exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Se a gente lembrar lá no direito civil, a gente tem uma norma lá também que considera coação quando o indivíduo é obrigado a assinar um documento lá para em razão da sua situação de penúria, em razão da sua situação de necessidade e contrai uma dívida. Naquele exemplo clássico do cara entra no hospital lá morrendo e eles obrigam ele a assinar lá um documento, um cheque que faz com que ele crie uma obrigação que ele não tem condições de pagar. Aqui o artigo 160, ele vem de uma certa forma criminalizando aquilo que o legislador civil ele considerou como coação, como ato ilícito ou como uma, um defeito do negócio jurídico. Né? E por isso aqui ele procura proteger, a gente está tratando aqui de um crime também complexo, porque ele protege não apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual. Né? É um crime em que ele afronta não apenas o patrimônio, né? A gente não tem somente uma extorsão, né? Como a gente teria mais ou menos lá no artigo 158, mas também a gente tem um constrangimento ilegal, às vezes uma ameaça, né? Vários crimes, né, que compõem esse tipo. Então ele vem falando primeiro em exigir. O que é exigir? Exigir nada mais é que obrigar alguém a fazer algo que ele não quer fazer. É fazer aquilo que é do nosso interesse, mas não é do interesse da vítima. E receber. Receber é quando algo entra na nossa posse. Né? Então eu recebo um cheque, recebo um dinheiro, aquilo saiu, né, da posse de alguém e entrou na minha posse. No caso, o documento que pode dar motivo a um procedimento criminal é o que sai da posse do indivíduo e vem para minha posse, né, por se exigir e receber. O verbo exigir, alguns autores falam que é possível a tentativa, né, por exemplo, né, quando o crime se dá de forma escrita, não de forma falada, né, mas a gente tem no exigir, né, um crime formal, ele se consuma só com a exigência, né, não precisa mais nada. Agora, no verbo receber, a gente tem um crime material, né? Por quê? Porque eu recebo, há necessidade que o documento venha para mim, saia da posse do outro e entre para a minha posse. Por isso, enquanto a gente tem lá no exigir um crime formal, no receber a gente tem um crime material, que ele exige o resultado. Lá no exigir a entrega do documento, nada mais é que exaurimento do crime, ele não entra como condição do crime, como conditio sine qua non para a sua consumação, como ocorre no recebimento. Quando a gente fala no sujeito ativo e passivo, o sujeito passivo é aquele que deve, aquele que tem uma obrigação a ser cumprida, né? Ó, vejam bem aqui que ele fala como garantia de dívida, significa que o sujeito passivo é quem deve. Né? Ele que está sendo extorquido para entregar o documento. Se a gente lembrar lá em direito civil, né, o que garante o pagamento de uma obrigação são os bens do devedor. Né? Agora, aqui vamos imaginar a situação em que o devedor não possui bens, ou seus bens são insuficientes ao pagamento da dívida, e o credor, e aqui sujeito ativo, o credor ele exige ou ele recebe esse documento para lhe garantir. Ou seja, se você não me pagar, eu vou lá na delegacia de polícia, entrego esse documento para a autoridade policial e ela vai dar início a uma investigação policial contra você. Não, e veja bem, né, que aqui o tipo fala em procedimento criminal, né? Não fala em condenação, não fala em ação penal, não fala nada. Basta o início de uma investigação pela autoridade policial, pelo Ministério Público, né, por documento que seja levado pelo sujeito ativo, né,
a gente vai ter aí o crime. Embora, vamos pensar, né? A ideia do credor é justamente essa, né? Se você não me pagar, eu levo o documento lá para o Ministério Público, para a polícia, e você se vira que você vai ser investigado. Esse é o objetivo. Mas o crime se consuma somente com a exigência ou com o recebimento do documento, tá certo? E mais ainda, né? Esse documento ele deve ser idôneo à instauração do procedimento criminal, né? Ao procedimento investigatório. Na doutrina, aí algumas discussões acerca do cheque pré-datado. Vou exigir dele um cheque pré-datado, ele me dá um cheque, e aí o cheque não tem fundos, né? Eu vou lá e apresento na polícia e tudo bem. Né? Isso serve para... o cheque pré-datado é um documento idôneo? Não é, né? Porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, o cheque pré-datado, ele desconstitui o cheque, então a gente não pode falar em crime quando ele exige um cheque pré-datado para a garantia da dívida. Tá? Uma coisa interessante e que os autores não trazem, né, é aquele chamado cheque pós-datado, né? Ou seja, aquele cheque em que o indivíduo preenche, mas ele já preenche com a data futura. O cheque pré-datado é aquele que eu preencho, ele põe a data lá, bom para dia tal, tal. Mas tem aquele cheque que o sujeito, por exemplo, eu fiz um empréstimo com um terceiro e eu preciso pagar ele no dia 30 de maio. Então eu dou em garantia para ele um cheque com a data de 30 de maio. Chega 30 de maio, ele coloca o cheque em cobrança, ele volta sem provisão de fundos, e aí a gente teria aí um crime do artigo 171, lá do inciso 6º do Código Penal, né? Emitir cheque sem provisão de fundos. A verdade é o seguinte, esse cheque, ele não era também uma ordem de pagamento à vista, né? Ele era uma promessa de pagamento naquela data. Então, esse cheque, ele também perde a sua característica de ordem de pagamento à vista e, portanto, o crime está afastado. Nessa mesma linha de raciocínio, esse cheque não é um documento idôneo para fins do crime do artigo 160 também, tá? Porque ele é uma garantia de dívida apenas. Então, o sujeito não vai poder utilizar esse cheque, né, para iniciar um procedimento criminal contra o seu emitente. Ok? Recapitulando então, extorsão indireta, o sujeito exige ou recebe um documento do seu devedor para garantia da dívida. Documento esse que pode dar início a um procedimento criminal. Vamos imaginar aí um documento falso. O credor sabe que aquele documento é falso, você me entrega aqui. Se você me pagar, eu vou lá na polícia, ó, e mostro isso daqui, você vai responder pelo crime de falsidade de documento, público, particular, lá, seja lá o que for. Né? Esse é o objetivo. Sujeito ativo o credor, sujeito passivo o devedor. É crime próprio? Há algumas discussões aí entre os autores, por quê? Alguns falam que é porque só o credor pode, só o devedor pode ser compelido na exigência ou a entregar. Mas não vamos esquecer também, né, que aqui o credor pode mandar alguém fazer, né? Então a gente pode ter aí uma coautoria ou a gente pode ter uma participação, né? Então o credor é o interessado, o credor é o que vai ser o maior interessado, embora a gente tenha aqui no dispositivo, ó, exigir ou receber como garantia de dívida, como garantia de dívida, né? Exigir ou receber, ele não fala especificamente exigir ou receber o credor, né? A gente, da interpretação, a gente retira essa ideia, né? Mas é possível com a autoria e a participação aí. Beleza aí? Até a próxima, hein? Bons estudos, grande abraço.